acordo com o jornal britânico Financial Times, o governo dos Estados Unidos teria atuado para garantir que não houvesse fraude ou suposta tentativa de golpe nas eleições presidenciais de 2022. A gestão de Joe Biden teria pressionado líderes políticos e militares brasileiros a respeitar e proteger a democracia do país. Os norte-americanos manifestaram suposta preocupação em tentar evitar algo parecido com a invasão do Capitólio no Brasil e tentaram transmitir mensagens sem parecer que estavam interferindo no pleito. De acordo com as fontes ouvidas pelo jornal, a solução colocada em prática foi uma campanha coordenada e que envolveu até a CIA, que é o Departamento de Estado também do Pentágono, e até a Casa Branca. Vamos repercutir com José Maria Trindade em Brasília, na capital federal. Zé, surpreende essa informação divulgada pelo jornal Financial Times? Qual é a gravidade dessa revelação? Será que o governo norte-americano está preocupado agora com a gestão do governo Lula? Olha, Daniel, não surpreende. Houve todo um trabalho da equipe do presidente Lula para fazer a cabeça da mídia internacional, né? E foi um trabalho planejado, competente, minando as notícias brasileiras, né? E colocando como se houvessem dois Brasis: o Brasil real, de que nós vivemos, e lá fora um Brasil estranho, governado por um genocida, por alguém que estaria matando pessoas e assim por diante, estaria desmatando e tal. Esse foi o trabalho internacional, e um trabalho competente e pesado, né? E esse trabalho continuou. Eu devo te dizer que eu estive por 3 vezes com fontes norte-americanas, fontes altas, antes das eleições 2 vezes e 1 vez depois. Durante todas as conversas, eu que achei que ia lá para ouvir, né? Eles me perguntavam muito mais do que eu falava, exatamente sobre o que estava acontecendo no Brasil, né? E era um trabalho, depois eu percebi mesmo, de acompanhamento, de investigação e de definição de uma postura dos Estados Unidos. Todo esse material coletado aqui foi enviado para lá. Eu dizia, não, o país vive uma normalidade, não está sendo administrado e nem gerido por um ditador. Bolsonaro, na época presidente, foi eleito nas urnas, está disputando as eleições, né? E eu ouvia o seguinte, que os Estados Unidos aceitariam, né, como aceitaram, qualquer decisão do Brasil, desde que fosse uma decisão honesta, uma decisão transparente. Esse era o preceito que a gente escutava, que eu escutei de fontes importantes dos Estados Unidos. E um pouco antes das eleições me perguntaram, e aí, como é que vai ser? O Capitólio pode ser repetido aqui? Eu dizia, não há clima para isso, né? Imediatamente depois. E os caminhoneiros? Os caminhoneiros serão retidos, estão retidos? Não é assim. Então sempre houve preocupação. No pós-eleição, de novo, uma fonte norte-americana, e nós conversamos aqui com vários representantes de países, e de novo disseram, olha, o apoio é para a posse do Lula. Era muito claro isso. Então havia sim uma preocupação constante no período da campanha eleitoral e no pós-campanha eleitoral. Esta é a realidade, por isso não surpreende essa notícia, e havia mesmo uma pressão no sentido de que os Estados Unidos, que há uma certa interferência velada, né? Estava acompanhando e até investigando aqui no Brasil. Agora, o que eu acho estranho sobre essa teoria é a seguinte: se o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado e pode ficar inelegível por reunir embaixadores, né? Então poderia ser também de uma forma diferente agora, quer dizer, uma pressão internacional e inviabilizar um governo. Essa é a realidade, quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota. Mota, é uma situação delicada, claro, essa revelação trazida pelo jornal britânico, mas fica a pergunta, né? Será que os Estados Unidos interferiram na derrota de Jair Bolsonaro? A reportagem do Financial Times é tendenciosa e fraquíssima. Ela é uma peça de propaganda do Joe Biden. Ela é uma matéria que provavelmente foi encomendada
para sustentar uma narrativa geopolítica que interessa à esquerda internacional. Já começa no título da reportagem: a discreta campanha dos Estados Unidos para defender as eleições brasileiras. Prestem atenção no verbo defender. A matéria não está criticando os Estados Unidos por terem interferido no Brasil. Ela está elogiando os Estados Unidos por ter defendido as eleições brasileiras. A matéria já começa chamando o presidente Bolsonaro de extrema-direita e diz que ele flertava abertamente com a subversão da democracia, ecoando as reclamações feitas pelo ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. E continua, né? Diz que o fato da eleição não ter sido contestada é uma prova da força das instituições do Brasil, mas também foi, em parte, o resultado de uma pressão silenciosa de 1 ano por parte do governo dos Estados Unidos para conclamar os líderes políticos e militares do país a respeitar e salvaguardar a democracia. O objetivo era transmitir mensagens, presta atenção nessa frase, aos generais inquietos no Brasil e aos aliados próximos do presidente Bolsonaro, que a mensagem era o seguinte: os Estados Unidos ficariam neutros quanto ao resultado da eleição, mas não tolerariam qualquer tentativa de questionar o processo de votação ou resultado. Vocês imaginam os Estados Unidos passando essa mensagem? Pois bem, é isso que o Financial Times diz. Agora, algumas coisas interessantes, né? Segundo a reportagem, a principal motivação do governo Biden de fazer isso teria sido o episódio da invasão do Capitólio em 6 de janeiro e o questionamento das próprias eleições americanas. Era importante para Biden que a mesma coisa não acontecesse no Brasil. A reportagem fala várias vezes sobre o movimento de 1964, tem uma foto lá de um tanque que quem não lê a legenda vai achar que é um tanque que estava nas ruas do Brasil agora, mas na verdade era de 64, né? E cita um ex-embaixador americano dizendo que foi feito um esforço incomum para garantir que o processo eleitoral funcionasse. Inclusive cita um funcionário do Departamento de Estado americano chamado Tom Shannon, que teria tido uma reunião com Bolsonaro em 2021 e, segundo a reportagem, teria saído convencido de que Bolsonaro seria capaz de tentar manipular os resultados da eleição. Assim, aí fica na imaginação de cada um como é que o presidente Bolsonaro poderia imaginar manipular os resultados da eleição. Esse é o tom da reportagem. Tem vários parágrafos dedicados ao movimento de 64 e apenas meia linha em todo o artigo fala sobre os escândalos de corrupção no Brasil. Então, o resumo é isso: é uma mistura de fatos conhecidos com uma fofoca impossível de ser comprovada. O objetivo é fazer propaganda do governo Biden.